Paz seja convosco. Hoje nós vamos falar algo sobre vivendo o tempo de Deus. Nosso texto está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Assim está escrito: pois diz o Senhor, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Deus criou o tempo. O mundo todo está sujeito às regras do tempo. Ninguém pode fugir do tempo. Tudo passa com o tempo. E há um tempo para todos os propósitos na vida. Mas Deus é eterno. O tempo de Deus é a eternidade. O tempo como nós o conhecemos não o afeta, pois o tempo de Deus é incontínuo. O tempo todo aqui na Terra é muito curto. Precisamos entender que tudo que está acontecendo em nossos dias é o Senhor nos mostrando que este é um tempo de reconciliação e um tempo de salvação. Muitos, mesmo já tendo ouvido a palavra de Deus, hoje estão dispersos, distante de Deus, mas é o tempo de voltar para Deus. Não é o tempo de dar desculpas, pois perto está a volta do Senhor. Alguns estão participando de uma vida religiosa, mas sem compromisso com Deus e a sua palavra. Não têm uma vida santificada, aceitam o pecado, ou então estão vivendo em pecado como se tudo fosse normal. E que Deus é um Deus de perdão. Sim, Deus é um Deus de perdão, mas Deus é um Deus de justiça. E este é o tempo de viver a verdade da reconciliação e da salvação. Outros estão distantes de Deus e da sua palavra, vivendo uma vida de pecado, achando que tudo acaba aqui. Não, o Senhor nos dá a vida eterna, liberte do pecado e do sofrimento e das dores. O tempo é algo precioso, o tempo é caro, o tempo passa com uma rapidez que não podemos calcular. Então, não podemos desperdiçar o tempo, pois desperdiçar o tempo não é nada saudável para a nossa vida em várias situações, principalmente com relação à nossa vida espiritual, nossa comunhão com Deus e a sua palavra. Fomos e somos chamados por Deus para perceber e viver a dimensão do tempo, diante de um sentido mais amplo, isto é, está além das horas e dos dias. O que deve marcar o ritmo do tempo em nossa vida é uma busca de uma intimidade mais profunda com o Espírito Santo de Deus e viver o tempo de Deus. Em nossos dias estamos sempre correndo contra o tempo que Deus preparou para a nossa vida, pois queremos superar o tempo e fomos engolidos pelo tempo. É uma frenética correria que tem impedido a muitos de viver uma vida no tempo de Deus. O tempo de Deus é harmonia, é tranquilidade, é paz, é prosperidade. Mesmo diante das lutas e das tempestades, quando nós estamos no tempo de Deus, nós encontramos o consolo de Deus, a força de Deus para a nossa vida e a unção de Deus em todo sentido de nosso viver. Quando pensamos no tempo ao nosso modo, é uma sensação efêmera, que sempre está faltando algo e o tempo passou tão rápido que mal faltou tempo para tudo que poderia ser feito. Há sempre alguma coisa que ficou para depois, um compromisso, uma atividade ou algo que ficou por fazer. Há sempre uma preocupação e isto leva muitos a não ter tempo para viver o tempo de Deus em suas vidas. O grande problema neste mundo é que muitos têm se tornado escravos do tempo pessoal, do tempo de cada um, acorrentados aos compromissos pessoais, profissional, social, financeiro, querendo abraçar tudo ao mesmo tempo e esquecendo de ter tempo para Deus e a sua palavra, pois Deus é o Senhor do tempo e é necessário entender isso, que Deus é o Senhor do tempo e quando nós estamos no tempo de Deus, as bênçãos de Deus estão sobre a nossa vida. Ele faz o tempo por nós. Outro aspecto com relação ao tempo
é a nossa vida com Deus e a sua palavra. Muitos, mesmo vivendo uma vida cristã, estão presos ao passado, aos sentimentos negativos ou positivos do passado, coisas que já se foram e não existem mais, algemados ao tempo de histórias já vividas que não viverão mais. Quando se trata do tempo, precisamos entender algo fundamental. O hoje jamais vai superar o nosso ontem em sua importância para a nossa vida. E o futuro ainda não aconteceu, pois nossa ansiedade com relação ao tempo, ao ontem, hoje ou amanhã, é uma forma de sequestro de nossa realidade com relação ao tempo precioso de Deus para a nossa vida em todos os sentidos. Nestes dias que estamos vivendo, o Senhor está nos chamando para viver a graça salvadora que foi conquistada na cruz do Calvário por Cristo, nosso Senhor e Salvador. O Senhor está remindo o tempo para que seja um tempo de reconciliação, para que todos que desejam viver um tempo de intimidade com o Espírito Santo de Deus e com a palavra do Senhor. Precisamos fazer do agora de nossa vida um tempo repleto da graça de nosso Deus. Agora é agora, esse é o tempo favorável da graça e das bênçãos de Deus em todo sentido sobre a nossa vida. O Senhor nos chama a viver este tempo como o tempo do Senhor é, ou seja, o tempo de intimidade com o Senhor, a sua palavra, o tempo de reconciliação e o tempo de salvação. Precisamos entender que o Senhor nos chama para o tempo de reconciliação, o tempo de salvação. Não podemos viver no pecado e dando desculpas com relação à nossa vida com Cristo. A salvação é agora, enquanto ainda há tempo. Essa é uma decisão que não pode ser adiada, pois perto está a volta do Senhor Jesus. A reconciliação também é agora, enquanto é tempo. Vamos viver o tempo de Deus em nossa vida e receber os benefícios do Senhor Jesus na cruz do Calvário para todos nós. Vamos dar tempo ao nosso Deus e à sua palavra e assim viver um tempo de vitórias para a nossa vida pessoal, nossa família e nossos bens. E viver esse tempo na unção de Deus, na graça do Espírito Santo, coberto pelo sangue de Jesus, um tempo de vitórias, um tempo de salvação e um tempo de reconciliação. Eu te convido a buscar esse tempo. O Senhor está nos dando esse tempo, então não há tempo mais a perder. Venha enquanto é tempo. Vamos orar? Amado Deus, manifesta a tua graça sobre todos os teus filhos que estão nos assistindo. Que o Espírito Santo agora possa semear a semente do tempo do Senhor na vida de cada um. Que cada um seja agraciado com uma bênção nesta noite e possa viver o tempo de reconciliação e o tempo de salvação, vivendo a graça e os benefícios do Senhor Jesus na cruz do Calvário por todos nós. Que assim seja. Amém.